A BR-116, conhecida como a rodovia Presidente Dutra, estendia-se como uma artéria escura, cortando a vasta extensão do Brasil. Durante a noite, essa estrada se transformava em uma fita de escuridão, palco de lendas sombrias e histórias macabras que se espalhavam como fumaça entre os viajantes. Luana, uma jovem repórter intrépida, decidiu desvendar os segredos da BR-116. As histórias sobre aparições assustadoras e eventos inexplicáveis a intrigaram a ponto de se tornar uma obsessão. À medida que ela dirigia pela estrada, a chuva começou a cair, criando uma atmosfera sombria. Enquanto avançava pela estrada, Luana notou uma figura solitária na beira da pista. Era uma mulher de vestido branco, com cabelos longos e escuros, que fluíam com o vento noturno. Seu rosto estava escondido nas sombras. A mulher estendeu a mão, como se pedisse ajuda. Luana parou o carro, seu coração batendo com força. A lenda da noiva da BR-116 passou por sua mente. Diziam que a noiva era uma alma inquieta que pedia carona para tentar chegar ao seu próprio casamento, que fora interrompido tragicamente em um acidente naquela estrada. Mesmo com o coração acelerado, Luana abaixou o vidro e perguntou à mulher se ela precisava de ajuda. A mulher não respondeu, apenas entrou no carro. Seus olhos, quando finalmente pôde vê-los, pareciam vazios, como se fossem poços de escuridão. Luana começou a dirigir, e a mulher permaneceu em silêncio. À medida que avançavam, Luana sentiu a presença da mulher tornar-se cada vez mais opressiva. Sussurros indistintos enchiam o carro, e as luzes dos postes pareciam piscar de maneira ameaçadora. A mulher, agora com uma risada baixa e sinistra, finalmente quebrou o silêncio. Você não deveria ter parado para mim, Luana, disse a mulher, conhecendo o nome de Luana, apesar de nunca tê-lo mencionado. Luana, sua voz trêmula, perguntou como a mulher sabia seu nome. A mulher respondeu com uma risada que ecoou como uma maldição. Conhecemos todos os que cruzam nosso caminho, Luana. E agora você faz parte deste caminho. Luana acelerou o carro, mas a mulher não podia ser despachada tão facilmente. Ela começou a se contorcer, sua forma se desfazendo como fumaça, antes de solidificar-se novamente em um pesadelo. Sombras sinistras se estendiam pelo veículo, e Luana podia ouvir os lamentos das almas condenadas. Desesperada, Luana fez uma parada em um posto de gasolina próximo. O frentista, um homem idoso e sábio, reconheceu o terror nos olhos de Luana. Ele contou a história da noiva e como sua presença era um presságio sombrio. O frentista entregou a Luana um amuleto antigo que ele acreditava poder protegê-la. Ele advertiu que a noiva era uma entidade maligna que se alimentava do medo. Luana, determinada a sobreviver à noite na BR-116, seguiu seus conselhos. A jornada de Luana tornou-se uma batalha angustiante contra as forças sombrias que assolavam a rodovia. O amuleto emitia uma luz fraca, mantendo a mulher à distância. Luana recitava as palavras de proteção, mantendo a noiva à distância. Mas a atmosfera era intensa, e o medo estava sempre à espreita. Quando finalmente chegou ao local do acidente, o ar estava carregado de tensão. Luana viu a imagem da noiva refletida em seu espelho retrovisor, seu rosto retorcido em uma máscara de raiva. Luana recitou as palavras de proteção com mais força, e o amuleto brilhou intensamente. Um clarão de luz rasgou o ar, e a noiva desapareceu, deixando para trás uma sensação de triunfo. Luana havia enfrentado seus medos e superado os horrores da BR-116. A estrada, no entanto, permaneceria como um local de pesadelos, atraindo viajantes corajosos e curiosos.
Luana continuou sua jornada, agora com um respeito mais profundo pelas lendas e mistérios da BR-116. Ela sabia que a estrada nunca deixaria de ser um terreno fértil para o sobrenatural e uma prova da coragem daqueles que ousam desafiar seus horrores. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! A BR-116, uma rodovia imponente que cortava o coração do Brasil, tinha uma história rica e, muitas vezes, sombria. Era conhecida por seus trechos perigosos e lendas misteriosas que pairavam sobre a estrada. Entre as muitas histórias, havia uma que poucos ousavam mencionar, a lenda da Estrada Esquecida. Pedro, um caminhoneiro endurecido pelas estradas, estava acostumado a ouvir relatos assustadores sobre a BR-116, mas sua natureza cética o fazia rir dessas histórias. Até aquela noite. Ele dirigia sua carreta pela estrada deserta, o rádio chiando enquanto a música fraca tentava romper o silêncio da noite. Uma densa neblina começou a se formar, obscurecendo a visão e tornando a viagem ainda mais assustadora. À medida que a neblina se adensava, Pedro percebeu que não conseguia ver mais nada além do próprio capô do caminhão. Sua garganta estava seca e o suor escorria pela testa, apesar do frio. A lenda da Estrada Esquecida começou a ecoar em sua mente, uma história que dizia que, em certas noites de neblina espessa, a BR-116 levava os viajantes a uma realidade alternativa, uma versão retorcida do mundo real. Pedro riu de sua própria paranoia, mas uma sensação de inquietude cresceu dentro dele. Ele diminuiu a velocidade, tentando enxergar além da névoa espessa. Foi então que ele avistou uma placa de trânsito enferrujada que ele nunca tinha visto antes, indicando uma saída para a Estrada Esquecida. A curiosidade o dominou, e Pedro seguiu a placa. A estrada se tornou cada vez mais estreita, ladeada por árvores altas e escuras que pareciam sussurrar segredos. Logo, ele se viu em um lugar que não deveria existir. Uma cidade abandonada, coberta pela vegetação e em ruínas. As casas estavam vazias, e o vento sibilava entre as fachadas apodrecidas. Um arrepio percorreu a espinha de Pedro enquanto ele explorava a cidade. Ruas desertas e silenciosas, como se o tempo tivesse parado. Ele encontrou um jornal velho com uma data que não fazia sentido, como se o tempo ali fosse deslocado. Enquanto continuava sua exploração, um murmúrio distante parecia segui-lo, uma voz fraca e chorosa. Na praça central da cidade, ele viu uma figura, uma mulher alta e esguia. Ela estava vestida com um vestido branco, seus cabelos negros caindo em cascata pelos ombros. Quando ela se virou para encará-lo, o coração de Pedro congelou. Seu rosto era pálido como a lua, com olhos sem vida. A mulher estendeu a mão na direção de Pedro, implorando ajuda. Ele queria correr, voltar para sua carreta e escapar daquele pesadelo, mas algo o mantinha paralisado. A voz da mulher sussurrava em sua mente, contando histórias de solidão e tristeza. Pedro finalmente reuniu forças para se afastar, mas quando olhou para trás, a cidade e a mulher haviam desaparecido. Ele estava de volta à BR-116, na noite escura e nebulosa, como se nada tivesse acontecido. A lenda da Estrada Esquecida o havia devolvido ao mundo real. Pedro nunca contou a ninguém sobre sua experiência na BR-116. Ele voltou a ser um cético, ignorando as histórias e lendas que assombravam a rodovia. Mas, nas noites de neblina espessa, quando ele dirigia pela BR-116, um frio na espinha lembrava-o de que,
Talvez, algumas lendas fossem mais reais do que ele gostaria de admitir. A BR-116 era uma das estradas mais longas do Brasil, estendendo-se por milhares de quilômetros. Muitos a chamavam de Rodovia da Morte devido ao seu histórico de acidentes mortais e eventos inexplicáveis que ocorriam ao longo de seus trechos. Esta é a história de uma noite que mudou para sempre a vida de Felipe, um jovem motorista que pensou que as lendas da BR-116 eram apenas superstições. Era uma noite quente e estrelada quando Felipe decidiu pegar a BR-116 para encurtar seu trajeto até a casa de sua avó. Ele estava confiante e desdenhava das histórias sombrias que rondavam a estrada. Enquanto dirigia, a paisagem noturna se desenrolava à sua frente. No entanto, à medida que se aprofundava na estrada, a escuridão começou a parecer mais intensa do que o normal, como se o céu estivesse se fechando sobre ele. Felipe começou a notar figuras indistintas à beira da estrada. Elas pareciam vultos, mas ele achou que fossem ilusões causadas pelo cansaço. No entanto, essas figuras lentamente ganharam forma e começaram a se mover em sua direção. Eram pessoas vestindo roupas antigas, algumas pareciam feridas e outras estavam em um estado lamentável. Elas pareciam desesperadas, com olhos vazios. Assustado, Felipe aumentou a velocidade, mas as figuras continuavam a se aproximar. Ele acelerou mais e mais, mas elas pareciam estar sempre à mesma distância. As figuras começaram a tocar seu carro, deixando manchas de mão nas janelas, enquanto seus rostos sem expressão o encaravam. Desesperado, Felipe pegou o celular e ligou para a polícia, explicando a situação bizarra que estava vivendo. O operador lhe disse para seguir dirigindo e não parar de jeito nenhum. Enquanto ele falava com a polícia, as figuras pareciam cada vez mais frenéticas, suas mãos arranhavam o carro. Felipe estava aterrorizado, mas ele manteve a calma e seguiu o conselho. Quase 2 horas depois, Felipe finalmente viu os primeiros sinais de civilização. As figuras que o perseguiam desapareceram lentamente na escuridão. Ele estava exausto e com o coração acelerado, mas havia sobrevivido à sua viagem pela BR-116. A polícia chegou e o encontrou na beira da estrada. Felipe mais tarde descobriu que as figuras que o haviam perseguido eram relatos comuns na BR-116. Eles eram conhecidos como os condenados e acredita-se que sejam as almas de vítimas de acidentes fatais na estrada, condenadas a vagar pela eternidade. Felipe nunca mais subestimou as histórias sombrias que cercavam a BR-116 e carregou consigo o trauma daquela noite. Ele não sabia o que eram os condenados e por que o escolheram naquela noite, mas ele nunca mais duvidou das histórias macabras que rodeavam a Rodovia da Morte. E a BR-116 continuou a ser uma estrada que escondia segredos e horrores, esperando pelo próximo viajante que ousasse desafiar sua escuridão. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.